A igreja está em todos nós, nosso coração. A palavra diz, em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, que nós somos o templo do Senhor, o templo do Espírito Santo. Onde nós estivermos, ali também estará Deus presente. Nós aqui, como igreja do Senhor, estamos nos reunindo nos lares para recebermos a ministração da palavra de Deus nesse dia. Amém, queridos? Eu peço a você que separe esse tempo para estar ouvindo a voz de Deus. Separe aí o seu coração para isso. Amém? Que você possa estar agora sendo levado a um tempo de proximidade à verdade de Deus. Nós queremos nessa noite ministrar ao seu coração algo que venha a trazer edificação para a sua vida, a trazer esperança para a sua vida, a trazer a certeza que Deus está cuidando de todas as coisas. Amém, queridos? E eu quero aqui com você refletir no Salmos 33, a partir do verso 13. Se você puder acompanhar comigo, Salmo 33, a partir do verso 13, nós vamos ler esse texto de Salmos, amém? E a palavra diz assim: o Senhor olha dos céus e vê toda a humanidade. Deus, de seu trono, ele observa todos os habitantes da terra. Formou o coração de cada um. Por isso, entende tudo o que fazem. Nem mesmo um poderoso exército pode salvar um rei. Grande força não é suficiente para livrar um guerreiro. Não confie em seu cavalo de guerra para obter vitória. Apesar de toda a sua força, ele não é capaz de salvá-lo. O Senhor, porém, está atento aos que o temem, aos que esperam por seu amor. Ele os livra da morte e os conserva com vida em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio. Ele é o nosso escudo. Nele nosso coração se alegra, pois confiamos em seu santo nome. Que o teu amor nos cerque, Senhor, pois só em ti nós temos esperança. Amém, queridos? É tempo de termos esperança, é tempo de estarmos buscando ouvir a voz de Deus nesses dias. Nós precisamos estar fortalecidos numa única verdade, queridos. E a verdade que nós temos que ouvir é a verdade da palavra de Deus. Esse texto de Salmo traz isso para o nosso entendimento. O Senhor está de olho em cada um de nós, está acompanhando as nossas vidas. Ele sabe a respeito das nossas emoções, Ele sabe a respeito das nossas necessidades. Às vezes nós somos confrontados a ter uma demonstração de fé diante das circunstâncias. Mas quando nós olhamos para esse texto e entendemos que o cuidado de Deus é maior do que todas as coisas, que Ele não abandona os seus filhos à própria sorte, nós precisamos sim acreditar na palavra de Deus. E isso vai nos levar a alcançarmos a vitória nele. Amém? Eu quero fazer essa reflexão com você nessa noite, né? Entendendo que Deus nunca se ausenta da nossa vida. Deus nunca sai da nossa vida. Ele sempre está ali cuidando do nosso coração, ouvindo as nossas aflições, ouvindo os nossos louvores, ouvindo a nossa alegria, sabendo tudo que nós passamos. Então Ele não se ausenta da nossa vida. Ele está sempre presente. A palavra diz isso, né? Mateus capítulo 28, verso 20, Jesus fala isso, né? Lembre-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. O próprio Jesus prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos. Então nós não podemos nos sentir só diante das circunstâncias, queridos. Nós precisamos sim olhar para o alto, ver que Deus está cuidando das coisas, ver que Deus está guardando o seu povo, ver que Deus está colocando no nosso coração convicções, certezas de que tudo no final estará bem. Amém? Esse entendimento que eu quero levar para você nessa noite. Os seus olhos estão sempre atentos a cada movimento, a cada batida do nosso coração. Ele vê o nosso choro, ouve os nossos gemidos mais silenciosos. Ele percebe as nossas preocupações, as nossas aflições, os nossos medos. Ele percebe a nossa vida. Nós precisamos entender isso. Quando nós erguemos nossa mão um dia para dizer sim ao Senhor, nós colocamos nele a nossa confiança. E creio que esse salmo traz esse entendimento. Nós somos libertos do medo, libertos das circunstâncias para vivermos debaixo de uma mão poderosa, de um olhar atento, de um olhar sempre fitado nos seus filhos. Isso tem que entrar no nosso coração como uma verdade única, queridos. Nós não podemos uma hora pensar assim como esse salmo está falando, e em outro momento pensar diferente. Nós precisamos sim caminhar nessa certeza. Deus tem falado ao nosso coração: eu cuido de vocês. Ainda que tudo pareça perdido, eu cuido de vocês. Porque são essas promessas que nós entendemos que Deus está fazendo nesses dias, né? Então, aqui no verso 15 ele fala que Ele formou cada coração. Ele formou cada coração, então Ele conhece intimamente cada coração. Quem poderia conhecer mais intimamente do que Deus o nosso coração?
Eu acredito que nada e ninguém poderia. Amém? Mas Deus conhece, sabe todas as coisas a nosso respeito. E nós precisamos entender as intenções de Deus nesses dias, queridos. Entender que nada vem por acaso. Entender que nós estamos seguindo uma condução do Espírito Santo. E ainda que as coisas pareçam difíceis, nós precisamos entender que o nosso coração precisa estar sempre amparado por essa certeza, por essa fé. Ele olha dos céus para nós. Os seus olhos estão sobre nós em todo o tempo, né? Como um pai que quer ajudar continuamente seu filho a levantar quando cai, ou a ter a certeza que está sendo bem conduzido. Assim é Deus sendo Pai nas nossas vidas. Amém? Ele põe um olhar diferente em nossas vidas, um olhar de certeza de que nós estamos recebendo um amor incondicional em todo o tempo. Talvez a nossa caminhada possa nos trazer dúvidas a respeito desse olhar, mas há um amor incondicional a teu respeito, a meu respeito, um amor que sobrepõe tudo isso, o amor que é uma promessa para as nossas vidas, que foi ganho por um sacrifício precioso. E nós precisamos entender isso, um olhar que valoriza as nossas virtudes e não os nossos defeitos. Deus está sempre olhando para nós, buscando em nós virtudes, queridos. E não as nossas imperfeições, e não as nossas falhas, e não as nossas mazelas. Deus tem esperança em nós, assim como nós devemos ter esperança no Senhor. Isaías capítulo 43, no verso 1, 2, verso 4, diz assim: Mas agora, ó Jacó, ouça o Senhor que o criou. Ó Israel, assim diz aquele que o formou. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. Outros foram entregues em seu lugar. Troquei a vida deles pela sua, pois você é precioso para mim. É honrado e eu o amo. São palavras do Senhor que Isaías aqui registrou no seu livro, que nós precisamos receber desses dias. Nós somos amados pelo Senhor. Nós fomos trocados por algo precioso para estarmos na presença do Senhor. Amém, queridos? Aqui fala sobre Israel, que Israel carregava marcas de pecado, de mazelas, mas ainda assim Deus amava aquele povo, Deus ama aquele povo. Assim é conosco, queridos. Assim é conosco. A nossa vida é amada por Deus, é preciosa para Deus. Então nós não podemos entender diferente. É um olhar que não se perde o foco, nem em mim, nem em você. É um olhar de plena graça, de misericórdia, que não se perde no tempo. Porque Deus em todo o tempo está pensando em nós. Nós precisamos sim estar com essa certeza, com essa convicção no nosso coração. Se há esse olhar, o Salmo 33 traz algumas respostas que eu quero trazer na leitura de alguns versículos. Primeira, no verso 20, diz assim: a nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Diante de todas as lutas que nós temos passado, e por lutas ainda que passaremos, queridos, Deus sempre será o nosso escudo e o nosso auxílio. Nós precisamos, na verdade, estar sempre focando nas mãos do Senhor, olhando para o alto, olhando para aquilo que o Senhor prometeu e para aquilo que Ele fará a nosso respeito. No verso 17, o salmista diz: não confie em seu cavalo de guerra para obter vitória. Apesar de toda a sua força, ele não é capaz de salvá-lo. Eu não sou capaz de me salvar, queridos. Tudo que eu tenho, tudo que eu possuo de bens materiais, não pode me dar um suporte para a minha salvação. Não pode garantir a minha salvação. Apenas a mão do Senhor, apenas o sacrifício de Cristo pode ser suficiente para alcançar a minha vida e me levar à salvação, queridos. Para me tirar da perdição, para me tirar da morte, para a vida. Então não posso ter esperanças nas coisas que são voláteis, nas coisas que são passageiras, nas coisas que são perdíveis. Nós precisamos, na verdade, apontar para a mão do Senhor. Quem verdadeiramente pode nos salvar? Só há um Salvador, só há um Redentor. Esse Salvador precisa estar no meu coração, tomando conta dos meus anseios, das minhas aflições. Jesus nunca tirou os olhos de nós. Somos o seu alvo, somos aquilo que Ele tem olhado. Cada um de nós, Jesus tem olhado todos os dias, em todos os momentos, em todos os segundos, para que nós não percamos o foco, não saiamos do caminho, porque Ele é o caminho. Nós precisamos estar, sim, caminhando no caminho. Ele é aquele que intercede por nós junto ao Pai, é o nosso intercessor também. Ele nos garante chegarmos à presença do Pai, resgatados de qualquer tipo de mazelas, levar ao Senhor. É esse o papel que Jesus está fazendo de intercessor, que intercede a nosso respeito. Nós estamos num contexto moral e teológico bem difícil, queridos. O relativismo tem tomado conta.
Muitas pessoas têm pensado diferente, têm escolhido no que acreditar. Nós que somos seguidores de Cristo, nós sabemos em quem acreditar. Nós sabemos que só há uma palavra de verdade, só há uma verdade. O próprio Jesus é essa verdade. E nós não podemos sair seguindo qualquer palavra, qualquer entendimento, qualquer informação. Ainda que venham coisas para nos convencer do contrário, nós precisamos estar primeiro avaliando tudo à luz da palavra de Jesus. Esse entendimento que eu entendo aqui como cuidado, como palavra de esperança da parte de Deus para conosco. Ele é o nosso auxílio, mas nós precisamos saber receber esse auxílio. Nós precisamos saber depender desse auxílio. Nós precisamos colocar o nosso coração na direção desse auxílio e não de qualquer coisa. Amém? Tudo que Deus tem feito a nosso respeito, querido, tem que ser suficiente na nossa vida. Nós não podemos estar insatisfeitos com Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Se nós olharmos para trás, olharmos para tudo que nós já passamos na nossa vida, e se nós compararmos com tudo aquilo que nós estamos vivendo no Senhor, nós não tivemos perdas consideráveis em relação ao que nós estamos vivendo. Nós precisamos estar, sim, crendo nisso. Há promessas que estão se realizando na nossa vida. E há promessas que nós estaremos alcançando no Senhor. Nós não podemos olhar comparando algo lá de trás como algo que poderia trazer satisfação no nosso coração. O que Deus é na nossa vida é suficiente, sim. O que Deus promete na nossa vida é suficiente, sim. Nós precisamos caminhar em plena satisfação em Deus. Amém? O segundo ponto aí, no verso 18 do Salmo 33, diz assim: o Senhor, porém, está atento aos que o temem, aos que esperam por seu amor. A conexão com Deus nos leva a ter prioridade para acessar o seu coração, queridos. Essa prioridade vem exatamente da forma que você chega até Deus. Se o teu coração chega ao Senhor de forma quebrantada, de forma contrita, Ele vai ouvir o teu clamor. Nós temos falado disso nas mensagens, nós temos anunciado isso nas ministrações. Há uma necessidade do nosso coração estar quebrantado diante de Deus. Nós não temos outra maneira de nos apresentar ao Senhor. Não é impondo as nossas vontades, não é impondo o que nós queremos pedir para o Senhor, mas dizer claramente que nós necessitamos do favor de Deus. Amém? Chamar a atenção de Deus é dizer: Pai, olha o meu coração, como eu preciso de Ti, como eu necessito da Tua mão poderosa agindo em meu favor. É dessa forma que o Senhor vai se achegar à nossa vida e assim fazer aquilo que nós necessitamos. Sempre entendendo que o seu propósito, aquilo que Ele faz, é muito maior do que os nossos. Entendendo que nem tudo Ele vai fazer de acordo com o que nós esperamos, mas sabendo que a vontade dEle tem que prevalecer, ainda que não seja 100% daquilo que nós esperamos que Deus está fazendo. Ele sempre vai fazer o melhor para nós. Amém? Há satisfação em receber do Senhor a sua vontade no nosso coração. Amém? O Salmo 121, verso 4 diz: aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. Deus está sempre atento, queridos. Ele não dorme, Ele não para, Ele não deixa de pensar a respeito de cada um de nós. Ele está sempre cuidando, Ele é onipresente, Ele está sempre em todas as circunstâncias da nossa vida. Ele sabe as nossas necessidades, Ele sabe como nós estamos, Ele sabe o quanto de sofrimento nós estamos passando. Ele conhece tudo isso. E no momento certo Ele tem agido e vai continuar agindo, queridos. Porque Ele quer guardar, Ele quer proteger. A palavra diz que Ele é por aqueles que esperam no seu amor. Amém? Se você espera em Deus, mais uma prova de amor, queridos. Essa prova já foi dada e de uma forma mais do que suficiente. A prova de amor foi o próprio sacrifício de Cristo por mim e por você. Não há prova maior de amor, nós precisamos entender, isso já foi feito, isso já foi nos dado. Talvez nós queiramos outras coisas, nós queiramos trazer para a nossa vida outras coisas, mas isso com certeza não vai substituir a importância do sacrifício de Cristo por nós. Isso foi maior do que qualquer bênção, do que qualquer promessa. Esse foi o ato de resgate para as nossas vidas. Amém? Que nós possamos entender isso, estar na sua presença, tira de nós todo o espírito de orfandade, de perdição, de falta de identidade. Quando nós estamos na presença de Deus, nós nos sentimos realmente filhos, nós nos sentimos realmente amados. Isso tem que ser suficiente na nossa vida. Amém? Quando vier o sofrimento, vier o medo, vier a aflição, nós precisamos lembrar que nós somos no Senhor. O que o Senhor representa na nossa vida, na nossa história, no nosso tempo. Amém? O terceiro, no verso 12 do Salmo 33, diz assim: nele o nosso coração se alegra, pois confiamos em seu santo nome. Precisamos confiar, queridos. A confiança, ela conota a fé, ela leva a fé. A confiança é uma conexão de fé.
Amém? Nós precisamos confiar no nome do Senhor, nós precisamos confiar na palavra do Senhor, nós precisamos confiar nas promessas do Senhor, nós precisamos confiar na proteção do Senhor, que Ele realmente é o nosso escudo. Amém? Nós não podemos nos perder pelas circunstâncias e nem por aquilo que aparentemente está nos fazendo perder o foco. Nós precisamos voltar os nossos olhares nesses dias para a promessa, para a palavra e para aquilo que o Senhor está falando nos nossos corações. Aqueles que são íntimos do Senhor têm recebido dessas revelações. Por isso nós precisamos cada vez mais chegar na intimidade, estar na intimidade do Senhor. Nós não podemos desconectar em momento nenhum, queridos. Ainda que passe toda essa tribulação que nós estamos vivendo nesses dias, ainda que passe tudo isso, e vai passar com certeza, as coisas vão levar a isso, nós não precisamos, na verdade, nós não podemos, depois disso tudo passar, voltar à normalidade, como nós éramos antes. Esse fervor que tem tomado o nosso coração nesses dias precisa permanecer, precisa estar cada vez mais firmado em nós, precisa estar cada vez mais nos acendendo, nos queimando por dentro, amém? As orações, o fervor, os clamores precisam continuar acontecendo nas nossas vidas. Talvez tenha sido também uma forma de influenciar a nossa vida espiritual, a passagem dessa tribulação desses dias, queridos. E nós precisamos entender isso como favor de Deus. Ele quer nos levar à sua presença. E por isso nós precisamos estar atentos. Não pode passar esse fervor no nosso coração. Que depois dessa crise, depois dessa pandemia, depois dessas coisas que têm acontecido, nós possamos estar cada vez mais firmados no Senhor. Que essa aliança esteja cada vez mais vista na nossa vida. Amém? Isso seja a certeza para esses dias. Essa seja a convicção para esses dias. Nele o nosso coração se alegra. Amém? E o sentimento que nos toma é de satisfação, saciedade, plenitude. Nós precisamos estar pleno no Senhor. João capítulo 4, verso 14 diz assim: mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Não há espaço para ansiedade para quem tem sido saciado no Senhor, queridos. Não há espaço para medo, não há espaço para incerteza. Nós precisamos, na verdade, nos apegar a isso. Se o Senhor tem saciado a nossa sede, nós precisamos apegar a isso. Nós não podemos aceitar que preocupações, que receios, que medos cheguem e tomem o nosso entendimento nesses dias. Parece, pastor, parece fácil falar assim, parece simples dizer isso. Mas essa é a nossa fé. Nós caminhamos nessa fé, queridos. Nós não estamos fazendo de contas que somos homens e mulheres de Deus. Quem caminha com o Senhor tem que caminhar nessa fé, nessa confiança. Amém? E saciado significa exatamente isso. Nós somos plenos de confianças no Senhor. Nós entendemos que tudo que Ele tem feito tem sentido na nossa vida e vai fazer com que nós continuemos fortalecidos. Quando eu estava longe dos caminhos do Senhor, eu contava apenas com a minha própria força. E muitas das vezes me frustrei porque eu não consegui ser suficiente para mim mesmo. Muitas vezes eu tentei, muitas das vezes eu busquei alegrias nas coisas lá de fora. E essa alegria não foi suficiente para a minha vida. Até conhecer a Jesus, até ter essa fé que trouxe essa suficiência na minha vida. Amém? Nós precisamos, na verdade, pregar isso. Nós precisamos, na verdade, falar isso para as pessoas. Hoje eu tenho um Senhor. Hoje eu tenho alguém que toma conta do meu coração e guarda o meu coração de todas as incertezas, de todos os medos. Eu não posso falar algo que eu não esteja convicto, porque isso seria algo de externo. Eu preciso falar o que está dentro do meu coração com toda a convicção e toda a certeza. Amém? A partir de um resgate, Ele nos trouxe para um lugar de confiança. Ele nos trouxe para um lugar de segurança. Ele nos colocou em lugares altos. A palavra diz isso e nós precisamos trazer isso para as nossas vidas. A alegria no Senhor é diferente, queridos. Aqui, esse texto fala, né? Nele o nosso coração se alegra. A alegria no Senhor é diferente. É uma alegria que traz realmente entendimento de que Deus age a nosso favor. Amém? Ainda que nós não tenhamos todos os recursos, a alegria do nosso coração. Ainda que nós não tenhamos todas as condições de fazer tudo aquilo que nós gostamos, a alegria continua no nosso coração. Amém? Paulo fala isso em Filipenses. Abre aí comigo no capítulo 4, no verso 11. Ele diz assim: não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. No verso 12, sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. No verso 13,
Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. É Ele que nos dá força. Não é o dinheiro que nós temos no banco. Amém? É Ele que nos dá força. Não é a alegria momentânea da nossa vida. É Ele que nos dá força. Não é somente o alimento físico, mas a palavra que vem nos alimentar espiritualmente. Nós precisamos receber isso. Amém? Muitos desses dias têm vivido angustiados, porque não há na sua vida essa satisfação. Têm buscado receber nos livros, nas religiões, satisfação. Mas ali ele não vai encontrar, porque essa satisfação, saciar essa sede, está apenas em Cristo. Se você que ouve essa mensagem ainda não conhece a Cristo, a palavra para você nessa noite é dizer para você, há uma satisfação em Cristo, que precisa chegar na tua vida, que precisa tomar o teu coração, que precisa trazer certezas novas, certezas verdadeiras. Amém? Há só uma palavra para tudo isso. Quando nós confiamos no Senhor, a nossa alegria é completa. Não há dúvidas a respeito dessa alegria no nosso coração. Amém? A sua intenção é que estejamos plenamente satisfeitos nele, como eu falei, queridos. Nós precisamos andar satisfeitos no Senhor. Paulo trouxe isso de uma forma tão importante, tão clara, né? Ao dizer que tudo ele tinha no Senhor, tudo ele encontrou no Senhor. Nós precisamos disso. E eu quero acreditar que esses dias são tempos para nós avaliarmos isso, valorizarmos o que Deus tem colocado em nossas vidas. Eu tenho um texto preferido na Bíblia. Eu creio que todos nós temos uma referência na Bíblia que nos traz satisfação de olhar para a palavra de Deus e ver respostas. E eu quero ler aqui um texto que me traz muita alegria no coração, e eu sempre que posso cito essa palavra, né? Filipenses capítulo 4, a partir do verso 4, diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Continue a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. São nesses dias de dúvidas e incertezas que a nossa fé precisa ser mais evidente, queridos. E olha a palavra de Paulo falando isso. Aponte os seus pensamentos para as coisas verdadeiras. Aponte os seus pensamentos para o que é correto. Aponte os seus pensamentos para o que é puro, amável. Amém? Para aquilo que é nobre, admirável. Pense no que é excelente e no que glorifica a Deus. Um coração contrito, aflito, com medo, não glorifica a Deus. Mostra insegurança diante de Deus. Amém? Você tem a oportunidade ainda, queridos, nessa noite, de experimentar de tudo isso. E eu queria fechar essa mensagem pedindo a você que feche os olhos, onde você está, né? Com os olhos fechados. Reflita sobre o que foi falado, sobre esse texto de Salmo, sobre a palavra de Paulo falando que nós precisamos viver o que é verdadeiro, queridos. Amém? A olhar para Deus, tente agora de olhos fechados olhar para Deus, olhar para os olhos de Deus. Ele está olhando para nós nesse momento e nós precisamos agora entregar tudo aquilo que Ele tem tirado a nossa alegria diante do Senhor. Nós precisamos entregar aquilo que tem tomado o nosso coração e apresentar diante do Senhor. Entregar a sua vida, renovar a sua aliança, decidir por Ele. Nós precisamos decidir pelo Senhor. Precisamos decidir caminhar no Senhor. Amém? Há um amor incondicional, queridos, que não se perdeu. Ele continua disponível para cada um de nós. Esse amor independe dos nossos pecados, das nossas mazelas. Esse amor nos olha de uma forma incondicional. Nos olha com um olhar de aceitação e não de rejeição. Esse amor ele continua sendo o olhar de Cristo na cruz. Quando Jesus estava na cruz, Ele com certeza olhou para mim e para você. Todos nós fomos alvos daquele olhar de Cristo na cruz, porque o sacrifício alcançou a todos nós. E de olhos fechados,
eu queria que você, comigo, acompanhasse esse texto, a leitura desse texto do Salmo 46. Eu quero fechar aqui a mensagem. Lê comigo o Salmo 46 de forma responsiva, que nós possamos entronizar esse salmo no nosso coração nesses dias, que seja a nossa oração, que seja o nosso mover diante do Senhor. Amém? Leia comigo, ainda de olhos fechados, aí, repita comigo a palavra que diz assim: Deus é o nosso refúgio e nossa força, sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vier os terremotos e os montes desabarem no mar, que o oceano estrondeie e espumeje, que os montes se estremeçam enquanto as águas se elevam. Um rio e seus canais alegram a cidade do nosso Deus, o santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade, e ela não será destruída desde o amanhecer. Deus a protegerá. As nações estão em confusão, e seus reinos desmoronam. A voz de Deus troveja, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é nossa fortaleza. Venham, contemplem as gloriosas obras do Senhor. Vejam como ele traz destruição sobre o mundo. Acaba com as guerras em toda a terra. Quebra o arco e parte ao meio a lança, e destrói os escudos com fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre as nações. Serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor, agradecendo por esse tempo. Pai, a Tua palavra, ela é suficiente para nos trazer sossego nesses dias, Pai. A Tua palavra é certeza de que nós não estamos sozinhos, Pai. Eu te agradeço por esse tempo, te agradeço pela Tua condução, Espírito Santo, que Tu possa estar agora abençoando cada lar, cada família, cada filho, cada filha, cada pai, cada mãe. Tu és aquele que nos segura, que nos coloca em lugares altos, Pai. Eu oro, meu Deus, para a nossa igreja, pelas pessoas que têm caminhado conosco na igreja do Areal, Pai. Como também todo esse bairro, toda a comunidade aqui ao redor da igreja, Pai. Tu abençoe as nossas vidas, nos guarde a nossa cidade de Porto Velho, guarde a nossa nação, guarde, Pai, ó Deus, os nossos líderes, Pai, para que tudo possa, ó Deus, ser resolvido, sempre buscando a Tua vontade, a Tua direção, Senhor. Abençoa aquele que está enfermo, Pai, livra da morte, Pai, ó Deus, as nossas famílias, livra, Senhor, do mal as nossas casas, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo a cada um dos Teus filhos e o faço em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém, queridos? Que Deus esteja com vocês nesses dias. Eu creio, a Sua presença nos é suficiente. Amém? Deus abençoe.